Nessas 2 semanas, milhares de crianças tiveram sua vida ceifada. Semana passada, o ministro da Saúde do Brasil equipou 65 hospitais, preparando eles para o aborto. E decretou que até o fim do ano, mais 30 hospitais serão construídos para abortar crianças. Por que tanta celeridade no assunto? Por que tanta pressa no assunto? Para impressionar a ONU? Para impressionar um grupo que quer limitar o número de pessoas que vão nascer? Eles peitam o cristianismo, eles debocham na nossa cara e vomitam em cima de nós. E a igreja pouco faz ou nada faz. Pastor, mas o senhor sozinho não vai dar conta. Eu termino esse momento da palavra só contando uma história. Mandaram para mim, eu chorei quando vi essa história. Uma floresta era incendiada e o fogo expulsava todos os grandes animais da floresta. E de repente, no sentido contrário, vem um beija-flor, pastor Cisino, com uma gotinha de água no bico. E quando ele passa por um elefante, o elefante para e grita: onde você vai? Ele diz: eu vou apagar o fogo. E o elefante diz: você é louco, você vai morrer. Essa gotinha de água não faz nada. Some daqui. Ele diz assim: eu, seu elefante, pelo menos estou tentando. E o senhor o que está fazendo? O ativismo gay conseguiu travar a boca da igreja. Não a igreja evangélica apenas. A igreja católica tem que ser chamada para essa responsabilidade também. Os nossos professores têm que ser chamados para essa responsabilidade também. Tirar o ensino religioso das escolas. Ameaçam minhas filhas que estão aqui. Ameaçam a família. E sabe o que o povo faz? Os crentes se calam, pastor Cisino. Se calam. Buscam a santidade das suas igrejas, mas não tem coragem de fazer um simpósio para ensinar os seus filhos sobre esta artimanha. Se a igreja se calar, não vai ter igreja amanhã. Eles levantam contra um pastor e dizem assim: você é homofóbico, você é a pior parte, você é racista, você é isso e aquilo. E sabe o que a igreja faz? A igreja se acovarda, a igreja se engruvinha, ela se amorta num cantinho. O pastor está lá no púlpito pregando: adultério aqui não, cabelo aqui não, mas deixa os nossos filhos nas nossas escolas aprendendo essa desgraça, essa miséria. A igreja precisa se levantar. Enquanto a igreja se preocupa com os seus redutos, enquanto os seus reis se preocupam com os seus pequenos reinos, enquanto crentes não saem mais para a rua para evangelizar, nem para fazer um culto ar livre, nem para falar de Jesus mais, Satanás levantou o seu ativismo nesse país. Senhoras e senhores, existe uma ação de Satanás contra a santidade da família brasileira. Se não houver uma mudança hoje na consciência da igreja, se não houver hoje uma mudança na consciência dos crentes que aqui estão, nós vamos afundar neste barco. Cadê os grandes homens para nos ajudar nessa causa? Por quê? Porque o ativismo gay, eu não estou falando de homossexuais. Os homossexuais precisam do nosso apoio, na nossa oração. Aliás, a palavra gay já diz que eles são alegres. Então essas pessoas alegres levam tudo na brincadeira. Eles não são problema. O problema é o ativismo gay. O problema são pessoas que têm na sua cabeça um engendramento de Satanás. São homens e mulheres que usam dos mesmos mecanismos que Stalin usou no seu comunismo nazista. Usam da mesma linguagem de Hitler. Os senhores e senhoras sabiam que Hitler criou uma frase que se tornou conhecida no mundo inteiro, dizendo que uma mentira contada várias vezes, com muita ênfase, ela se torna verdade. Isso é engendramento de Satanás. Eles não brigam por causa de expressão, não falam que tem o direito de expressão, mas só eles têm. Fale qualquer coisa deles para você ver. Tem um arranhão num braço deles, você no dia seguinte está estampado a sua cara na televisão. Nos chamam de homofóbicos, nos chamam de ditadores, nos chamam de fundamentalista e pior, dizem que nós incitamos ao ódio, ou seja, amordaçaram a nossa boca. Você nunca parou para perguntar, nunca ouviu alguém dizendo: gente, nunca vi em tanta história tantos gays assim. De onde é que saiu tantos gays assim? Eu te explico de onde é que saíram. Nos últimos 20 anos, o ativismo gay conseguiu travar a boca da igreja. Não a igreja evangélica apenas. A igreja católica tem que ser chamada para essa responsabilidade também. Os nossos professores têm que ser chamados para essa responsabilidade também. Tirar o ensino religioso das escolas. Hoje em dia você ouve alguém falar da AIDS? Alguém ouve alguém falar da AIDS? A AIDS acabou por acaso? Não. Só no ano passado 30% de pessoas a mais do que o ano anterior foram acometidas de AIDS. E por que ninguém fala? Porque o governo não toca no assunto. Porque a AIDS é uma doença gay. A AIDS é uma doença que veio desse povo. Mas se você falar, vai colocar eles numa situação constrangedora e eles não vão conseguir verba, não vão conseguir ninguém. Sabe o que eles usam contra nós? Eles usam moral. Eles levantam contra um pastor e dizem assim: você é homofóbico, você é a pior parte, você é racista, você é isso e aquilo. E sabe o que a igreja faz? A igreja se acovarda, a igreja se engruvinha, ela se amorta num cantinho. O pastor está lá no púlpito pregando: adultério aqui não, cabelo aqui não, mas deixa os nossos filhos nas nossas escolas aprendendo essa desgraça, essa miséria. A igreja precisa se levantar.
precisa acompanhar política. Você precisa entrar na internet. Deixa eu mandar um recado aqui. Você que passa o dia todo na internet. Você que passa o dia todo desgraçando os seus irmãos na internet. Faça algo pelo reino, infeliz. Faça algo pelo reino. Até quando os nossos cantores gospel, que estão alguns aqui e outros fora, até quando nós, pregadores de fama, que temos aí graça do povo no Twitter, vamos passar o dia todo tweetando futilidades? Futilidades! Besteirada, porcariada! E enquanto isso, entre no meu Twitter, eu tenho 100 mil seguidores. Toda vez que eu pego a palavra homossexual, entra mais de 10 mil gays no meu Twitter e me desgraçam. Ameaçam minhas filhas que estão aqui. Ameaçam a família. E sabe o que o povo faz, os crentes? Se calam, pastor Cizino. Se calam. Buscam a santidade das suas igrejas, mas não tem coragem de fazer um simpósio para ensinar os seus filhos sobre esta artimanha. Se a igreja se calar, não vai ter igreja amanhã. Ah, pastor, a igreja não fale. Não fale. Vai na Europa. Vai na Europa. Procure uma igreja na Europa. Filhinha europeia. O que tem somos nós rabiscando, buscando lugar. Brasileiros tentando avivar um povo que morreu. É isso que nós temos. É preciso despertar. Cadê as nossas expeditadeiras? Semana passada, pastor Zina, 2 semanas atrás, eu tive que postar no meu Twitter e fazer uma mensagem para não sofrer muito. Agora não é na mão dos ativistas gays, é na mão da igreja. Porque eu tuitei assim e mandei uma mensagem: eu vou estar na frente do Supremo Tribunal Federal com um grupo de católicos numa vigília contra o aborto. Aí eu mandei: se você me ver ao lado de alguém segurando uma imagem de santo e um andor, não murmure. É preciso juntar esforços nessa hora, mas são as coisas que nos unem nesse momento que as coisas que nos separam. Semana passada o Supremo Tribunal Federal desse nosso país ofendeu o coração de Deus. 11 homens de toga acham que podem mandar na nossa nação. Eles não têm o voto do povo, não têm o voto popular. Foram eleitos, ou melhor, não foram eleitos, foram indicados pelos nossos governantes. A nossa presidenta Dilma falou conosco que assinou um documento: não vai ter aborto nesse país. Foi ou não foi, senhores? Quem teve o documento na mão? Não vai ter aborto nesse país. Pois bem, mas os ministros que ela colocou no Supremo assinaram e disseram: o aborto pode acontecer. Se eu tivesse sido abortado, eu não estaria pregando aqui hoje. O fruto do ventre pode ser para os outros uma desgraça e uma miséria. Mas temos um Deus lá em cima que é capaz de fazer o que o pastor Júnior falou ontem. Pega o que não é e transforma no que é. A pedrinha lapidada, Júnior, está voando. Vai voar, vai voar, vai voar. Eu desafio esses pregadores que estão nessa tribuna. Desafio os senhores nos seus púlpitos a começarem a colocar na sua agenda essas pregações.
De nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado pela Sagrada Escritura o Príncipe da Paz. E de fato, esse título é muito caro a todos nós católicos, e em particular a todos nós brasileiros. Nós brasileiros gostamos da paz, gostamos da ordem, gostamos do respeito, gostamos de ser respeitados e de respeitar os outros. Atira a primeira pedra igual atirar em Maria Madalena! Em suma, nós brasileiros amamos a paz porque nós amamos o Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz só nos vem se nós seguirmos a Ele, se nós seguirmos a lei que Ele deixou. As cenas que você verá nesse vídeo mostram, entretanto, um movimento que quer destruir essa paz. Quer destruir essa paz porque odeia as leis deixadas pelo Príncipe da Paz. É um movimento que prega a liberdade, que prega a tolerância, prega o amor. O amor é livre, Deus é amor, não é ódio que nem vocês. E diz que prega a paz. Mas as cenas que você vai ver mostrarão que essa liberdade não é senão um pretexto, que essa pregação do amor não é senão um pretexto, e que essa tolerância não é senão uma máscara para impor no Brasil uma verdadeira ditadura. Uma ditadura que quer impor um estado de coisas exatamente opostas àquela ordem que quer para o Brasil o Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Você verá ativistas do movimento homossexual que pretendem impedir qualquer coisa que se lhes oponha, ainda que pacificamente. E quer obrigar a você, pai de família, mãe de família, obrigá-los a aceitar a agenda do movimento homossexual. Obrigá-los a aceitar tudo o que eles querem impor através de leis, através de medidas do governo federal, como, por exemplo, o kit homossexual nas escolas, o casamento homossexual, a lei da homofobia. Agressores! 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 As cenas que você vai ver são chocantes, mas preste atenção, porque se nós não reagirmos, se nós não fizermos a nossa parte, esse é o futuro que aguarda o Brasil cristão, o Brasil verdadeiro. Dia 14 de janeiro, estávamos já no segundo dia de campanha em Curitiba. Na parte da manhã, a acolhida foi muito boa. Muitas pessoas buzinavam a favor da campanha e contra o aborto, a favor do casamento como Deus fez, entre um homem e uma mulher. A acolhida realmente era excepcional, muitas pessoas adquiriam, cumprimentavam, gostavam muito da campanha. Apareceram só duas ativistas do movimento homossexual para impedir as buzinas e fizeram uma placa que dizia "não buzine". Não conseguiram que as pessoas não buzinassem, então eles trouxeram uma outra placa que dizia "atropela". Até alguns dos motoristas pensavam, bem, ela está pedindo para atropelar ela mesmo, que coisa esquisita.
Eles desistiram disso também e foram embora. Na parte da tarde, estávamos próximo de uma imagem de Nossa Senhora da Luz. Ali começamos a campanha e a acolhida também foi muito grande, houve muitas buzinas, mas ali começaram a vir de um prédio alguns ovos, vieram por cima dos caravanistas. Evidentemente era o início de uma agressão. Isso foi um ovo jogado por um inimigo da família brasileira, um agente do movimento homossexual que não tolera a caravana pela família. Depois nós fomos para a Praça Tiradentes, um pouco à frente, em frente à catedral. Aí a atuação foi muito bonita, porque era uma praça muito grande. Estávamos há mais de 2 horas na Praça Tiradentes fazendo a campanha e começaram a vir dos 4 cantos pessoas, magotes de pessoas que vinham para fazer uma agitação. Eram pessoas de vários tipos, de várias tendências, de vários perfis, mas se uniram para fazer uma só agressão contra o Instituto Plínio Correia de Oliveira. Era interessante notar que eles chegaram na mesma hora, se aglomeraram em conjunto e faziam os mesmos gestos, atuavam juntos. Olha a homofobia! Estávamos aí então, o magote começou a se reunir, eles começaram a iniciar a agressão que eles iriam fazer em 3 etapas. Começaram então com uma primeira etapa que era uma agressão verbal, insultos, calúnias, palavrões, xingamentos, expressões chulas, nunca argumento. Foi visto aí que não convinha ficar exposto. Nós passamos por uma outra parte da praça para evitar uma agressão. Eles vieram também para esse local e começaram uma segunda etapa dessa agressão, começaram uma agressão moral. Fascistas! Veja! Houve um beijo homossexual, houve uma pessoa, um deles começaram a simular gestos obscenos, danças obscenas, tirar a roupa. Que não tem argumento. Quando os caravanistas foram cercados pelo grupo de agitadores, eu ocupei uma posição bem na linha divisória entre os 2 grupos. Segurava o meu trompete, porque uma das minhas funções durante a campanha é anunciar os brados que são dados para proclamar os nossos ideais, os ideais perenes da civilização cristã para as pessoas. Num dado momento, um dos agitadores, faz mais ou menos da minha altura, moreno, com um tufo de cabelo amarrado atrás, começou uma dança imoral, começou a se entortar e a tirar a camisa e a fazer insinuações. E eu tomei para mim que o meu trompete era o limite da honra. Ele não poderia passar porque, passando dali, ele demonstrava o desejo de agredir. E aquele era o limite. Tentaram agredir a vários dos nossos caravanistas com um batom, passando batom, tentando passar batom no rosto como se tivesse recebido um beijo.
Aí nessa hora nós começamos a rezar pedindo a Nossa Senhora a proteção, e eles ficaram ainda mais agressivos, começaram a blasfemar e fazer trocadilhos com as orações. E ficavam irritados por causa da oração. Nossos caravanistas sempre sobranceiros e rezando. A essa altura já estava dando horário comercial. Nós vimos que era preciso terminar a campanha, já não tinha mais público. A nossa atuação era para o público de calçada, o público brasileiro em geral, e não direcionado aos ativistas homossexuais. E eles nos cercaram e era preciso então furar o cerco, sair dali. Nesta hora, eles tentaram impedir que nós saíssemos e tentaram, sobretudo, fazer com que nós os agredíssemos para que eles ficassem com um pretexto de que foram agredidos. Depois então que nós furamos o cerco, cada grupo de caravanistas foi indo para suas vans e restaram 6. A esses 6 eles quiseram fazer uma agressão pior, uma agressão física. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sempre provocando para que a agressão partisse dos caravanistas. Os caravanistas, de modo sobranceiro, nunca aceitaram essa iniciativa e sempre se opuseram a qualquer agressão. Mas eles não aceitaram isso, eles quiseram fazer uma agressão física aos caravanistas. Vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora... Vendo que os caravanistas não reagiam a essas provocações, eles foram inventando novos ardis, cada vez piores, cada vez mais agressivos, para puxar de nós uma agressão. Então, em vários momentos, baforadas de cigarro, eu mesmo calculei por mim umas 5, jogaram purpurina sobre nós, sobre vários de nós, chegaram mesmo a colocar um menor de idade para provocar a agressão, dando baforadas em vários de nós. Quando estávamos em 6, ao final da campanha, nos dirigimos a uma estação de ônibus para evitar que os ativistas do movimento homossexual, não sei o que poderiam fazer com os nossos carros. Então éramos os últimos, fomos até a estação de ônibus. Fascista! Filma aqui, seu... Filma aqui, da próxima vez avisa. Um de nós ficou para trás e uma parte do magote dos agitadores foi em cima dele. Então dois dos que estavam em conjunto foram até ele para buscá-lo. E nisso eu vi que alguém do meio da turba arremessou um objeto, aparentemente uma pedra, e acertou a cabeça dos nossos, depois começou a sangrar. Então era a terceira fase da agressão, agressão física, claramente. A marca da tolerância, ó. A marca da tolerância. Agressores.
Aqui se vai a tolerância. Prezados amigos, na segunda-feira foram jovens caravanistas que perceberam e foram vítimas dessa fúria do movimento homossexual. E amanhã, não serão todos aqueles que seguem a lei de Deus? Não estará armada uma perseguição religiosa, uma verdadeira perseguição religiosa, uma cristianofobia? Talvez alguns dos que estão assistindo podem pensar, e agora, depois de tudo isso que aconteceu, os caravanistas ainda continuarão a campanha? Quando Nosso Senhor, no domingo de Ramos, entrava em Jerusalém, alguns reclamaram de que aqueles brados dados em louvor a ele poderiam incitar a fúria dos fariseus. Nosso Senhor disse, se eles calarem, as pedras falarão. Se a caravana, se a cruzada pela família, se aqueles que ainda defendem a lei de Deus pararem, as pedras falarão. Esse é o nosso dever, esse é o nosso ideal, esse é o nosso papel. Nosso Senhor está sendo ofendido publicamente. É necessário que publicamente ele seja defendido. E por isso, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira convida a todos a fazerem parte dessa cruzada pela família, rezando por nós, comentando, apoiando, espalhando esse vídeo para mostrar a verdadeira face do movimento homossexual. Continuaremos a proclamar que o Brasil não é Sodoma, que o Brasil não é Gomorra, que o Brasil é e deverá sempre ser a terra de Santa Cruz. Brasil é! Terra de Santa Cruz! Brasil é! Terra de Santa Cruz! Pelo Brasil! A igreja vai ser atuante, o diabo vai pular miúdo, vamos agarrar o diabo pelo chifre, esfregar a cara dele no chão, é hora de se levantar!